Olá pessoal, aqui é o Fernando e nessa sessão do curso de modelos preditivos aplicados à macroeconomia, iremos elaborar um modelo de previsão para uma das principais variáveis da economia, no caso a taxa de juros e referente à economia brasileira, né, a taxa Selic. Bom, a abordagem que a gente vai utilizar para esse modelo de previsão para a taxa de juros Selic é um modelo do tipo VAR, tradicional VAR, né? Só que com uma abordagem nova, utilizando a estimação bayesiana e também utilizando dados de frequência mista. Para quem for reproduzir o código, estão aqui listados os pacotes utilizados, a maioria deles disponibilizados no CRAN, com exceção do pacote Meter, que não tem nenhum equivalente no CRAN, mas está disponível no GitHub. E o pacote MFBVAR, eu estou utilizando uma versão do GitHub, mas ele está disponibilizado no CRAN para quem quiser instalar pelo CRAN. E os demais estão todos disponíveis no CRAN. Então, inicialmente vamos tratar aqui alguns conceitos básicos, uma introdução básica sobre essa modelagem que a gente vai fazer aqui. Como eu comentei, a gente vai utilizar a econometria tradicional do VAR, só que com a abordagem, né, de utilização de dados mistos, ou seja, a gente vai utilizar variáveis de frequência mensal e variáveis de frequência trimestral. Isso é bastante importante porque taxa de juros, né, ela tem uma relação bastante importante com o nível de atividade da economia. E o nível de atividade da economia geralmente é mensurado por indicadores de frequência trimestral, como é o caso, por exemplo, das contas nacionais do país. Então, por causa disso, que a gente vai utilizar essa abordagem de dados mistos. E além disso, né, como também comentei, a gente vai utilizar a estimação bayesiana, tomando como base o trabalho dessa autora aqui, Borges, de 2018. Qual que é a vantagem, né, de a gente utilizar essa abordagem de dados mistos e estimação bayesiana? A grande vantagem é que a gente não perde informação, né, dos nossos dados que a gente vai utilizar em relação aos modelos VAR de frequência única, né? Geralmente, para esse caso de taxa de juros, são estimados agregando os dados temporalmente, né, para a frequência menor, né, que é a frequência trimestral, né? Então, supondo que a gente tenha variáveis frequência mensal e frequência trimestral, geralmente o que é comum fazer é agregar essas séries de frequência mais alta, que é a frequência mensal, para a frequência mais baixa, que é a frequência trimestral. E geralmente você toma uma média, né, para agregar trimestralmente essas séries mensais. Então, isso acaba incorrendo no problema, né, de a gente perder um pouco de informação, porque uma média, quando a gente toma uma média, a gente invariavelmente vai perder informação. Então, a principal vantagem está relacionada a esse fator. E a questão da estimação bayesiana, né, a gente vai utilizar, como a gente vai utilizar aqui nesse modelo, diversas variáveis, e no VAR a gente tem um problema de dimensionalidade, né, então se a gente tiver muitas variáveis, acaba que fica inviável a gente fazer a estimação utilizando o VAR, dado o número de coeficientes que são estimados e tudo mais. A gente vai utilizar aqui a abordagem bayesiana, que é conduzida pelo amostrador de Gibbs, juntamente com a especificação de uma prior, que é a prior Minnesota, bastante utilizada para lidar com essa questão de dimensionalidade do VAR. A gente está se referenciando aqui no trabalho desses autores de 2015. Recomendo que leiam fortemente o trabalho aqui, principalmente o primeiro trabalho aqui da autora Borges, de 2018. A gente está se baseando
no trabalho que ela fez para previsão, né, de variáveis macroeconômicas utilizando essa classe de modelos de dados mistos, né, com estimação do VAR bayesiano. Os dados que a gente vai utilizar estão descritos nessa tabelinha. A principal variável é a Selic, é a taxa Selic efetiva. Além disso, a gente vai utilizar lá do sistema de contas nacionais, o PIB, a despesa de consumo na administração pública, formação bruta de capital fixo. Vamos utilizar variáveis, né, referente à inflação do país, que é o IPCA. Também os núcleos de inflação, a gente toma a média dos 7 núcleos de inflação. Assim como vamos utilizar as expectativas de inflação. Variável referente ao setor industrial do país, medido pela PIMPF. E também a meta de inflação, né, que é definida pelo Conselho Monetário Nacional. No caso aqui das expectativas de inflação, né, e da meta de inflação, a gente vai colocar, né, no nosso modelo o desvio das expectativas em relação à meta, que é usualmente tratado dessa forma, né, em um modelo do tipo regra de Taylor. E aqui o dado de expectativa para a Selic, a gente não vai inserir essa variável no modelo. Esse dado aqui ele vem lá do Focus, né, do Banco Central. A gente vai utilizar essa expectativa da Selic como uma variável, né, de comparação a sua capacidade preditiva, né, em relação ao modelo que a gente vai desenvolver aqui. Então a gente vai comparar a capacidade preditiva do nosso modelo baseline de frequência mista, com a capacidade preditiva lá do sistema de expectativas Focus do Banco Central. Então esses são os dados. Aqui eu também coloquei um detalhamento das etapas que a gente vai seguir nesse modelo, para a gente ter uma visão geral do que a gente vai fazer. Primeiro a gente vai fazer a coleta dos dados, né, dadas as fontes que eu especifiquei na tabela anterior. Depois a gente faz um tratamento prévio para pegar esses dados brutos e deixar eles no formato que a gente precisa para começar a trabalhar. Fazemos uma pré-visualização dos dados. A gente vai ver que tem dados que não são séries que não são estacionárias, então a gente verifica a estacionalidade, aplica as diferenças e também faz a transformação logarítmica. Além disso, a gente vai dessazonalizar as séries que são sazonais, utilizando X3 e ARIMA, e vamos criar dois conjuntos de dados aqui na sexta etapa. O primeiro conjunto de dados vai ser conjunto de dados mistos, ou seja, com as duas frequências de variáveis que a gente vai trabalhar, as séries mensais e as séries trimestrais. Esse conjunto de dados, de dados mistos, a gente vai utilizar no nosso modelo VAR bayesiano, né, de frequência mista. E o segundo conjunto de dados vai ser somente com as variáveis agregadas, né, trimestralmente. Então, lá as variáveis do sistema de contas nacionais a gente não vai precisar fazer agregação, mas as variáveis que são de frequência mensal a gente faz a agregação para a frequência trimestral e coloca todas elas juntas nesse segundo conjunto de dados para estimar um modelo de comparação, né, que é o VAR bayesiano de frequência trimestral. Então, a gente vai ter esses dois conjuntos de dados. Depois de feito toda essa parte inicial de tratamento de dados, separação dos conjuntos de dados, a gente parte para estimação, né, procedimento de estimação, previsão, né, e avaliação de acurácia propriamente dito. Então aqui na etapa 7 a gente estima o nosso modelo baseline e faz a previsão usando a estratégia recursiva, considerando, né, uma amostra crescente dos nossos dados, com o início, né, de 80% de observações, né, do nosso conjunto de dados.
A gente vai detalhar isso mais à frente. Na etapa 8 a gente faz a comparação da acurácia do nosso modelo baseline com os outros modelos, que é o VAR bayesiano de frequência trimestral e as expectativas lá do sistema Focus. Aí tem uma questão importante, né? Essa comparação com os dados expectativas do Focus, né, para Selic, ela não é totalmente perfeita, porque lá no sistema de expectativas do Banco Central, a variável que é reportada lá é a previsão, né, a expectativa para a taxa Selic meta, ou seja, é a meta da Selic, né, definida pelo Copom do Banco Central. E a variável que a gente está utilizando no nosso modelo, né, que a gente quer prever aqui no nosso modelo, é a taxa Selic efetiva, ou seja, praticada, né, no mercado. Então, essa comparação que a gente vai fazer com esses dados do Focus, ela não é totalmente, vamos dizer assim, perfeita, né, de ser feita. Tem que ser feita essa ressalva. E além disso, né, os dados do Focus tem bastante problema, né? Quem já utilizou os dados do Focus sabe que ali tem horizonte de previsão que não tem observações, tem questão de observações, né, ausentes, né, como eu falei, e também é importante frisar que os dados que a gente pega ali do Focus, eles representam nada mais nada menos do que uma estatística, né? Vai ter lá a mediana, vai ter a média, desvio padrão de um conjunto maior, né, de informações que os agentes reportam para o Banco Central. Então, tem todos esses detalhes, né, que devem ser frisados quando a gente vai comparar um modelo com esses dados lá do Focus. Por fim, na última etapa, a gente vai escolher um modelo final, né, que teve melhor capacidade preditiva e fazer a previsão fora da amostra com o conjunto completo dos dados. Aí também é importante frisar como que esse projeto, né, que a gente desenvolveu aqui está estruturado. Quando vocês baixarem o material, vai ter dentro da pasta um arquivo chamado selic.rproj, que é o arquivo de projeto do RStudio. O recomendado é abrir esse arquivo e a partir daí trabalhar dentro do RStudio, né, nas pastas, né, e arquivos que estão dentro do projeto. Então aqui na pasta R tem todos esses arquivos de scripts de R. Cada um deles é responsável por alguma daquelas etapas ali do workflow que a gente está propondo. E o último arquivo aqui, run workflow.r, ele chama, né, todos os demais arquivos de R para rodar, né, tudo de uma única vez, para quem só quiser rodar, né, não quiser entrar no detalhe, né, do que está sendo feito em cada arquivo, pode só abrir esse último aqui e apenas rodar. Aqui na pasta data estão salvos previamente os arquivos RDS com os resultados do modelo. Os modelos bayesianos, né, são bastante intensivos computacionalmente, então a gente fez o modelo, né, construiu a modelagem, a previsão, salvamos previamente nessa pasta para não ter que ficar reexecutando, né, e ter todo o trabalho de deixar o computador rodando, né, por várias horas, porque é bastante intensivo computacionalmente esses modelos. Aqui na pasta Papers tem alguns PDFs de referências que eu já citei. Então, feita essa abordagem geral, né, sobre a estrutura do projeto, vamos partir para a prática. Então, primeira etapa ali, nosso workflow é coletar os dados e fazer o pré-tratamento. Então, os arquivos referentes a essas etapas são esses daqui.
que aqui na apresentação a gente só está chamando eles nesse chunk, né? E dentro deles, né, vai ter ali uma rotina para gerar esse gráfico aqui das variáveis, né, que a gente está utilizando. Então, aqui é só uma pré-visualização, né, das variáveis, a gente ter uma noção de como que é o comportamento das mesmas. Aqui claramente, né, a nossa variável de interesse, que é a taxa Selic, ela não tem um comportamento estacionário, então por isso que a gente vai fazer um tratamento nela. Vamos aplicar o log e uma primeira diferença e tratar ela no modelo dessa forma, porque para a gente estimar, né, esse modelo var bayesiano, a gente precisa de variáveis estacionárias. Então, esse vai ser o tratamento que a gente vai aplicar. E aí lá no final, né, tem como reverter esse tratamento. Então vamos abrir aqui o projeto do RStudio, né? Tem aqui o arquivo selic.rproj, abrindo ele, a gente vem aqui para o RStudio. E aqui na pasta R vai ter o arquivo run workflow, que é o que comanda, né, todos os outros. E aí eu dividi aqui, né, por sessões, que deve ser feito, né, sequencialmente em todas aquelas etapas. A primeira etapa ali é carregar os pacotes, né, que a gente vai utilizar, que está nesse arquivo load packages. Então aqui a gente carrega os pacotes. E a segunda etapa é coletar e tratar os dados. Está nesse arquivo aqui prep.data.r. Então aqui está a parte de coleta dos dados. Nessa primeira seção, a gente pega lá dados do Sidra. Pegamos as variáveis que estão disponibilizadas lá no Banco Central. Coletamos os dados de expectativas de inflação lá do Focus. Utilizamos a técnica de web scraping, que a gente não vai entrar em detalhes aqui porque não é o foco do curso, para coletar os dados de meta de inflação dessa página aqui, né, nesse link lá do Banco Central. Até tem uma série temporal no sistema SGS do Banco Central, que a gente poderia coletar com essa função aqui, mas ela não traz a série completa. Então por isso que a gente aplica a coleta dos dados dessa forma aqui. Então aqui a gente coleta os dados da meta de inflação e por último as expectativas para Selic também do Focus. Feita essa coleta de dados, a gente parte para o tratamento. Então aqui eu criei uma função para tratar todas as tabelas que a gente coletou lá do Sidra, do IBGE, dado que é um procedimento repetitivo. São 1, 2, 3, 4, 5 variáveis, 5 conjuntos de dados, que a gente vai fazer praticamente o mesmo tratamento, né? Então por isso que é interessante trabalhar com funções. Então aqui a gente basicamente seleciona colunas que a gente quer, transforma ali o vetor, né, de datas, para trabalhar com o formato, né, ano, mês e dia, e por fim transforma para a classe Table. Então essa daqui é a nossa função. A gente aplica ela em cada conjunto de dados. Primeiro para o PIB, depois para os dados de despesa do governo, formação bruta de capital fixo, taxa de inflação, né, o IPCA, e os dados da PIMPF. Então está aqui os 4 conjuntos de dados, 5 conjuntos de dados.
da PIN, PF, do PIB, PCA, despesas do governo, informação bruta de capital fixo. Esse arquivo aqui dos pacotes já vou fechar. Agora vamos fazer o tratamento dos dados lá do Banco Central do Brasil. Vai basicamente selecionar as colunas que a gente precisa. Os dados ali de núcleos de inflação, a gente aplica a média, né, dos 7 núcleos. Seleciona as colunas que a gente precisa. Então vai ter aqui calculado a média dos 7 núcleos mensal. Os dados expectativas para o IPCA, a gente pega as expectativas reportadas nos últimos 30 dias. São dados diários, né? Então a gente agrega para a frequência mensal. Nesse modelo que a gente está estimando, a gente só vai utilizar a frequência mensal e trimestral. Então por isso que a gente agrega para a frequência mensal aqui. E seleciona ali as colunas que a gente vai precisar. Vai ter aqui as expectativas de inflação do Focus mensal. Em sequência, né, a gente vai tratar aqui os dados ali de meta de inflação, aplicando ali a técnica de web scraping. Então aqui nessa parte inicial, a gente pega os dados que a gente coletou, que vem em formato de lista, essa lista aqui, com 2 elementos. A gente vai pegar esse segundo elemento aqui, e aplicando essas funções, que é basicamente para transformar no formato que vem ali, que não é um data frame, não é um formato tabular, para um formato do tipo, né, tabular. Então essas duas funções, essas 3 na verdade, servem para isso. Depois selecionamos as colunas que a gente vai precisar, aplicamos ali um filtro para tirar observações que não são necessárias, e fazemos transformações, né, no vetor de datas para deixar no formato ali de 4 dígitos para o ano, né, a frequência dessa série aqui é anual, e na coluna de meta, né, que é o valor da meta, a gente também aplica ali umas transformações, porque os dados não vêm da maneira que a gente precisa. Como eu falei, a frequência é anual, então o tratamento que a gente faz para transformar essa série de anual para uma frequência maior, né, que é a frequência mensal, é basicamente repetir cada uma das observações, né, 12 vezes para ter uma série mensal, né, de cada 12 meses, né, 12 observações para cada ano. E aí por fim transformamos para a classe Table. E aí a gente vai ter esse objeto aqui, uma série mensal de 99 até o último ano em que foi divulgado, né, a meta de inflação, que é 2024. E aí repetido, né, 12 vezes em cada ano, né, o valor da meta propriamente dito. Então feito esse tratamento, agora a gente calcula aqui o desvio das expectativas em relação à meta de inflação. Então aqui a gente pega as expectativas de 12 meses do IPCA, subtrai em relação à meta, né, também 12 meses à frente. Fazemos as transformações necessárias, aí selecionamos a coluna de data, né, e do desvio, filtramos a partir de 2002 para obter esse objeto chamado desvio, com esse cálculo que a gente aplicou. Agora podemos construir aquele gráfico de pré-visualização dos resultados. A gente basicamente agrega todos os dados, constrói aqui um ggplot
para ter uma pré-visualização, né? É sempre importante visualizar, né, antes de modelar. Então, tá aqui aquele mesmo gráfico que a gente mostrou no slide. E agora, por fim, na hora que a gente fez esse tratamento prévio dos dados, a gente vai agregar eles tudo em uma mesma base para partir para as próximas etapas, que é a verificação da estacionalidade e o ajustamento sazonal. Então aqui a gente agrega os dados em uma lista, transformamos cada elemento da lista para classe de série temporal e no final a gente vai ter esse objeto TS juros, que é uma lista de séries temporais. Para o modelo para o pacote, né, que a gente está utilizando, tem que estar nesse formato aqui. Uma lista de séries temporais, ou pode ser até aceita, né, uma matriz, mas é preferível aqui trabalhar com lista, onde os primeiros elementos são de frequência mensal, variáveis em formato de série temporal em frequência mensal, e os dados, as variáveis trimestrais, estão aqui no final da lista. Então tem que ter esse formato e essa organização. Se houverem dúvidas, é só consultar a documentação dos pacotes que a gente está utilizando. E agora a gente parte para a etapa de verificar a questão de estacionalidade das séries e aplicar as diferenças necessárias. Então aqui a gente constrói novamente, similar ao abordado nas sessões anteriores do curso, uma função para aplicar os 3 principais testes de estacionalidade nas variáveis que a gente vai utilizar no nosso modelo. Então a gente aplica esses 3 testes em cada uma das séries, agrega os resultados e por fim transforma para um formato tabular, né, o número de diferenças necessários reportado, né, por cada teste para tornar a série testada, né, em uma série estacionária. Então, nessa coluna aqui, que a gente cria no objeto, é obtido qual que é o número de diferenças que mais foi frequente, né, entre os 3 testes aplicados, para tornar a série estacionária. Então essa é a nossa função para reportar esse número de diferenças que a gente vai utilizar, né, para tirar, né, tomar a diferença de cada série. Então, criada a função, a gente aplica ela na nossa lista e aí a gente vai ter esse objeto aqui, vars ndifs, com o número de diferenças conforme cada teste. Então, os testes obviamente divergem, né? E aí a única variável, né, que todos os testes não divergiram é no caso a Selic, que todos os testes apontaram uma diferença para tornar ela estacionária. Então, na sequência aqui, a gente aplica o procedimento de pegar a nossa lista de séries temporais e tomar uma diferença, né, ali no caso da Selic. Então, a gente faz primeiro a união de cada série temporal com o número de diferenças necessário para tornar ela a série temporal, né, em questão em série estacionária. Dentro da nossa lista a gente mantém somente as séries que precisam de pelo menos uma, né, diferença para tornar a mesma estacionária. Então, no caso aqui dessas outras variáveis, que é
valor zero, ou seja, já é estacionário, elas vão ser removidas aqui do procedimento. E aí a gente aplica a diferenciação, né, da variável. Então aqui a gente utiliza a função difference. Primeiro aplica o log na série em questão e o número de diferenças, né, vai ser o segundo elemento, que é esse elemento aqui, né, que a gente uniu aqui anteriormente. E aí o primeiro, quando a gente toma a diferença, né, a primeira observação ela vai ser perdida, né, vai ser transformada em um NA. Então a gente chama aqui um pipe, coloca um condicional. Então se for NA, ali é a primeira observação, né, a gente pega e aplica o log do vetor inicial que entrou aqui nesse for loop. Então a gente aplica o log do primeiro elemento do vetor original, né, do input de dados que entrou aqui antes da série ser diferenciada. Isso daqui é importante para a gente poder depois, lá no final, reverter esse procedimento, né, de diferença e de aplicação do log na nossa série. Porque a gente não vai querer, né, reportar os resultados do modelo, né, com a variável em logaritmo, né, e diferenciada. Então a gente precisa fazer isso daqui. Por fim, transformamos de volta para TS e retornamos o objeto para a nossa lista. E aí no final a gente vai ter somente uma lista, né, com uma única série temporal. E aqui no final a gente traz de volta as outras séries que não foram aplicadas diferenças, né, que são essas outras aqui, para agregar elas aqui na lista. Então, no final a gente vai ter aqui TS juros diff, os 8 elementos, e aqui a selic está com essa transformação que a gente abordou. Depois disso a gente verifica ali a questão da estacionalidade. Então aplicamos ali o teste lógico para identificar se uma série essa tem comportamento sazonal ou não. Vai basicamente retornar aqui esse vetor lógico. Então a única série aqui que apresentou questão de sazonalidade é a média dos núcleos de inflação. Aqui a gente cria uma função para um pouco mais robusta, né, para aplicar o ajustamento sazonal, que a gente abordou já nas sessões anteriores. E aplicamos essa nossa função na variável onde houver comportamento sazonal. Então, no final, a gente vai ter aqui essa outra lista. Esse procedimento, né, de ajustamento sazonal é um pouco demorado, mas no final a gente vai ter aqui uma nova lista chamada TS Juros SA, ali com mais essa transformação nos dados. E por fim, a gente aplica aqui procedimento de criar, né, separar duas bases de dados que a gente vai utilizar nos modelos. A primeira base vai ser nomeada dessa forma aqui, dataset mixed, que vai ser basicamente o output aqui anterior, né, que é essa lista aqui que acabou de ser criada. E o outro dataset é o dataset underline QTR, que são todas as variáveis agregadas na frequência trimestral. Então, para fazer essa agregação, a gente identifica as variáveis que têm frequência mensal, trimestralizamos as mesmas, né, tomando a média, e no final aqui, né, retornamos o valor, né, o output aqui em formato de série temporal. Então, esse outro dataset QTR vai ter todas as variáveis na frequência trimestral. E aí percebam, né, que o número de observações cai bastante. Então beleza, agora já temos tudo pronto para começar
a etapa de modelagem. Então aqui a gente avançou até essa slide anterior, né? A gente fez todo esse procedimento. Agora a próxima etapa é a gente fazer a estimação do modelo var bayesiano, né? Utilizando dados de frequência mista. Então isso é feito, né, nesse arquivo aqui, fit mfbvar.r. Que é esse arquivo aqui. E ele está dividido em algumas seções, né? Nessa primeira seção, modelagem e previsão, tem somente códigos para a gente conhecer as funções, né, as principais funções, né, desse pacote mfbvar que a gente vai utilizar no modelo. Então, não tem propriamente dito o modelo, né, que a gente vai utilizar nessa seção aqui. Somente que na segunda seção, chamada acurácia, que tem os procedimentos de estimação e previsão usando a estratégia recursiva, né, que vai ser a nossa vai ter a nossa saída, né, de dados de acurácia para a gente poder comparar com os demais modelos. Então, iniciando aqui pela seção de a gente conhecer as funções. Primeiro a gente define aqui uma semente para questão de reprodutibilidade. Definimos uma prior com essa função aqui, setPrior. É bastante intuitivo aqui o uso, né, das funções desse pacote. Então tem que basicamente apontar um conjunto de dados, no argumento y, número de defasagens que a gente vai utilizar, número de repetições que vão ser aplicadas, o número de repetições que vão ser descartadas. Então, de 10.000 vai ser descartada 2.000. Períodos de previsão que a gente quer que o modelo gere, e os hiperparâmetros, né? Então aqui no caso dos modelos bayesianos, né, o var com estimação bayesiana, a gente tem que definir logo no início da estimação do modelo os hiperparâmetros, né, que são os lambda 1, 2, 3 e 4. E aí a gente basicamente o que a gente fez foi pegar aqui o trabalho da autora Borges de 2018, onde ela disponibiliza, né, os hiperparâmetros utilizados por ela. A gente utiliza esses hiperparâmetros que ela reportou como um primeiro palpite, né, na estimação, né, que a gente vai fazer aqui. Então, se houver, né, esse tipo de informação disponível na literatura, é um bom pontapé inicial. Então aqui no trabalho tem uma tabelinha com esses hiperparâmetros. Então a gente está utilizando esses valores aqui. Então, executando aqui, ele está falando que o dataset mixed não foi encontrado. Acredito que me esqueci de executar a linha. Então, vamos voltar aqui. Prep data. E aqui dataset mixed. Então agora sim, criado o objeto prior, que é uma lista com todas as informações, né, de entrada no nosso modelo. Podemos visualizar os dados com as especificações, né, que a gente colocou.
o pacote já cria uma visualização um pouco personalizada. Também dá para obter ali um reporte, né, das informações que tem nesse objeto prior, com todos os hiperparâmetros, frequência das séries. Então tem 5 séries frequência mensal, 3 séries de frequência trimestral, 239 observações, 8 variáveis no total. Aqui as definições, né, que a gente fez. Tem mais opções, né, no pacote. Ele é bastante interessante, né, bastante flexível. Não tem só essa prior, tem outras opções disponíveis. E aqui os valores padrão, né, que a gente não especificou, que o pacote traz para a gente. Aí para estimar o modelo var bayesiano de frequência mista, a gente aplica aqui essa função apontando o objeto prior, a prior, né, escolhida, que como eu comentei é a Minnesota, e nesse argumento variance a gente especifica uma das opções, né, que é a mesma utilizada pela autora Borges, que é essa daqui, a inversa de Wishart. Então, executando, ele vai demorar um pouco, né? Porque afinal são 10.000 iterações, né? Então, é um procedimento demorado. E aí depois disso, depois de feita a estimação no modelo, vai ter uma saída de dados, né? Vai ser salvo nesse objeto aqui. E aí com a função predict, né, a gente consegue fazer a previsão, né, e obter os pontos de previsão, dado a estimação do modelo. O argumento pred-band serve para a gente definir intervalos de probabilidade. Então aqui a gente coloca 80%. Então o modelo ele vai gerar pontos de previsão da mediana e dos quartis, né, com base nessa métrica, né, que a gente está definindo aqui de 80%. E aí, com a função plot, dá para facilmente visualizar, né, o resultado das previsões obtidas pelo modelo. Então, quando terminar aqui de estimar, a gente faz esse procedimento. Vou dar uma pausa aqui e aí daqui a pouco a gente volta. Então terminou aqui de rodar o modelo. Agora vamos obter aqui os pontos de previsão salvos aqui nesse objeto point_fcst. E aí podemos, ele é um objeto no formato aqui table, e aí podemos, né, visualizar aqui os valores obtidos, né, facilmente. Previsão média, os intervalos mínimo e máximo. E aí também dá para construir o gráfico das variáveis, né, com os pontos de previsão. Então ele aqui já vem nesse formato. Agora uma questão, né, avançando um pouquinho, uma questão bastante importante é a gente calcular a densidade marginal dos dados, também conhecida como MDD, na abreviação em inglês, para reobter, né, os valores ótimos dos hiperparâmetros, que podem, né, variar conforme o período, a amostra, né, de dados. Então aqui a gente aplicou o modelo com a amostra total, né, dos dados. Mas é interessante, né, a gente obter esse
esse valor, né, a densidade marginal dos dados para obter um valor diferente, né, dos hiperparâmetros que pode fazer um grande impacto, né, na estimação do modelo. Então aqui a gente definiu os lambdas 2, 3 e 4. O valor de lambda 3 igual a 1. A gente vai calcular a densidade marginal dos dados do lambda 1, que é, vamos dizer, o principal hiperparâmetro, de modo a obter, né, esse valor ótimo. Então, isso é feito de maneira bastante simples nessa função aqui que a gente está criando. A gente basicamente estima o modelo com as definições, né, que a gente está colocando aqui e calcula a densidade marginal dos dados com essa função MDD, que vai receber a estimação do modelo var bayesiano e vai retornar um vetor numérico, né, com esses valores, né, ótimos. Então aqui a gente gera essa função para aplicar esse cálculo. Aqui a gente cria um vetor, uma sequência, né, de valores com possíveis valores, né, de lambda 1. Então, nesse objeto lambda1 underline sec, vai ter todos esses possíveis valores de 0.05 até 1. A gente vai testar cada um deles, né, junto com essa função que a gente criou, qual que é o valor de lambda 1 ótimo dentre essa sequência de possíveis valores. Então aqui aplicamos com a função sapply esse vetor numérico na nossa função mdd min iw para calcular, né, os valores de densidade marginal dos dados. Apontamos dentro dessa função aqui, né, o argumento prior, que é o objeto que a gente criou aqui no início. E esse argumento aqui até não precisa, né, porque ele é mais utilizado para a questão de processamento paralelo, mas aqui a gente não está utilizando processamento paralelo, então eu vou deixar sem esse último argumento. E aí, aplicando aqui, ele vai começar a fazer o cálculo. Então, é um procedimento novamente demorado. A estimação, né, do modelo que é feita aqui dentro da função será realizada diversas vezes para cada um desses valores de lambda aqui, que são mais ou menos 20, né? Então, pode demorar vários minutos, talvez horas, esse procedimento aqui. Mas no final a gente vai ter um vetor numérico com a densidade marginal dos dados conforme cada um dos valores de lambda 1. E aí a gente vai colocar esses dois dados, né, em um table, uma coluna com cada um dos valores de lambda 1 e uma outra coluna com a saída aqui dessa função que a gente está aplicando. E aí vamos construir um gráfico para verificar ali qual que é o ponto, qual que é o valor de lambda 1 ótimo. Isso é importante a gente fazer, a gente visualizar, né, como que é feito, porque internamente na estimação do nosso modelo a gente vai aplicar esse procedimento que é um pouco intensivo, né, para reotimizar, né, os nossos parâmetros e tentar, né, melhorar a capacidade preditiva dados esses hiperparâmetros do nosso modelo. Então, quando terminar aqui, a gente volta. Vou dar uma pause enquanto ele está rodando aqui. Bom, pessoal, terminou aqui de rodar o código.
depois de algumas horas. É um procedimento, como eu falei, bastante demorado. E aí ele gerou aqui esse vetor chamado MDD com os valores da densidade marginal dos dados conforme cada lambda que a gente testou nesse outro vetor. Então, o resultado de saída é esse simples vetor. Ele acaba consumindo bastante da máquina, né, esse procedimento, tanto da memória, como vocês podem ver aqui em cima, quanto de processamento. Mas o resultado é bem simples, é isso daqui. E agora, como eu falei, a gente agrega essas duas informações nesse table para ter o valor da densidade marginal dos dados conforme cada lambda que a gente aplicou na função. E a gente gera aqui uma visualização do ggplot bem simples para verificar qual que é o ponto máximo, né? A densidade marginal dos dados máxima, que é um procedimento comum, né? Deve ser, né, a referência para a gente colocar como valor, né, no hiperparâmetro, nesse caso aqui, o lambda 1. Então aqui ele está apontando um valor entre 0,40, 0,50, alguma coisa assim. Dá para também verificar aqui no table, né, diretamente no console. O valor máximo, né, que maximiza o valor de lambda que maximiza a densidade marginal de dados, aqui está 0,4. Então, o ideal, né, que se utilize para o lambda 1, no hiperparâmetro aqui, na hora de estimar o var bayesiano, esse valor aqui de lambda. Então, esse é o procedimento recomendado. No nosso código, né, como vocês vão ver mais à frente, eu acabei não rodando ele com a saída, né, dessa função aqui que a gente aplicou. Eu acabei rodando diretamente aqui com os hiperparâmetros encontrados no trabalho da autora Borges de 2018. Mas a cada 2 anos, né, de amostra dos dados, a estimação foi feita de maneira recursiva, né, então a cada 2 anos de amostra de dados, esses hiperparâmetros, o hiperparâmetro lambda 1, ele foi feito esse cálculo de densidade marginal dos dados para encontrar um novo valor ótimo para ser apontado aqui nesse argumento lambda 1. Então, nessa estratégia recursiva isso é feito, e aí esse valor aqui é internamente atualizado conforme a saída aqui dessa função que a gente aplica, certo? Então a gente vai ver isso mais adiante. Então, dessa maneira que a gente utiliza, né, as principais funções aqui para estimar essa classe de modelos. Agora a gente pode começar a implementar, né, a nossa estratégia para ver, né, se o modelo ele vai ter um bom desempenho, né, em termos de acurácia. Então, nessa segunda seção aqui, chamada acurácia, a gente vai criar toda a estratégia, todo o código para obter medidas, né, de acurácia. Então, para isso, eu criei aqui essa função get rmse mfbvar para esquematizar de maneira unificada, né, em uma única função, tudo que tem que ser feito para no final, executando ela, né, no final ter um objeto tabular, né, um table, com o valor do RMSE, que é a medida de acurácia que a gente está utilizando aqui como referência, por horizonte de previsão. Então a gente vai obter essa informação com essa função aqui. E aí isso vai ser feito, né, através de estimação do modelo var bayesiano, né, de frequência mista,
recursivamente, ou seja, a gente vai pegar na primeira iteração 80% das observações do nosso conjunto de dados mistos, e aí a cada nova interação, até o final, né, das observações totais, a gente vai acrescentando uma nova observação e vai reestimar o modelo e vai fazer novos pontos de previsão e vai obter a medida de acurácia, né, que é o RMSE. Então, uma visão geral, né, do que vai ser feito aqui nessa função é justamente isso. Um ponto importante é que esse modelo aqui, o MF-BIVAR, né, ele gera, aqui através dessa função, né, e também do predict, ele gera os pontos de previsão para as variáveis de frequência mensal. Os pontos de previsão também são em termos, né, de frequência mensal. E para as variáveis que são trimestrais, os pontos de previsão são também, né, trimestrais. E isso não é um problema, né, mas é um passo adicional que a gente vai ter que ter o cuidado de agregar esses pontos de previsão que são gerados em frequência mensal, para as variáveis mensais, agregar para nível de trimestre. Por quê? Para poder comparar depois, mais à frente, na próxima etapa, com o modelo VAR bayesiano de frequência trimestral, né? Recapitulando, aqui a gente está estimando o VAR bayesiano de frequência mista. Então, isso é um ponto importante que eu deixo aqui comentado. Então, agora explorando um pouco mais aqui a função, aqui a gente cria todos os argumentos que vão ser os inputs, né, em todo o procedimento. Então, o objeto de uma lista, né, que tem que ser apontada aqui na função com as variáveis, né, que são as séries temporais de frequência mista, seguindo a organização que eu comentei anteriormente: número de legs, número de repetições, amostras descartadas, horizonte de previsão em meses, por padrão igual a 12, lambda 1, 2, 3 e 4. Aqui por padrão estão os valores dos hiperparâmetros do trabalho da autora Borges, de 2018. A prior escolhida, nesse caso aqui também é Minnesota. O valor ali daquele argumento variance, que é a inversa de Wishart. O intervalo de confiança, na verdade, intervalo de probabilidade, né, das previsões, de 80%. A amostra inicial dos dados para a primeira interação. Então, aqui a gente pega 80% dos dados e acrescenta observações a partir daí. E um vetor, um vetor de caracteres, né, indicando a frequência dos dados que vai ter dentro, né, dessa lista aqui de séries temporais, né, no primeiro argumento. Então tem que ser um vetor com a letra M para a série mensal, com a letra Q para a série trimestral. E aí o tamanho, né, desse vetor tem que ser igual ao número de elementos de séries temporais que vai estar apontado, né, nesse primeiro argumento aqui. E aqui os 3 pontinhos para futuramente, né, se precisar fazer alguma alteração nessa função, a gente pode utilizar esses 3 pontinhos, e também podem ser passados, além desses argumentos aqui, argumentos adicionais para a função setPrior e para a função MDD, min e w, certo? Então aqui no início a gente converte a lista de séries temporais para uma matriz numérica. Obtemos as informações de número de observações, salvamos o número correspondente
a amostra inicial de dados, né? Então, deixa eu só executar aqui para poder demonstrar de maneira mais fácil. Então, o nosso objeto que a gente vai dar entrada nessa função é esse daqui. Eu vou criar aqui um objeto auxiliar, mfData, vai ser igual a dataset mixed. Então, aqui no início, ele transforma essa lista, mfData, né? Lista de 8 séries temporais, para uma matriz numérica. E aí vai ter aqui, vai ser criado deixa eu ver aqui, mf_mtx, uma matriz numérica. Então, as séries mensais no início e as séries trimestrais no final. E aí, como são séries trimestrais, né, o valor observado da série ele é alocado no último mês do trimestre correspondente. Então é essa maneira que é organizado. As séries mensais elas podem ter valores NA. Para quem tiver dúvidas pode consultar a documentação do pacote, certo? E essa daqui é a organização do objeto. Então aqui, como eu comentei, a gente salva o número de observações, que é 239. Pegamos ali o valor, né? Deixa eu criar aqui o outro objeto. Init window igual a 0,8. Pegamos ali o valor nesse objeto que é initWint do número da linha, né, correspondente a 80% dos dados das observações, né? Então a primeira interação vai ser da primeira linha da matriz até a linha 191. Aqui o número de incrementos na amostra, ou seja, cada interação vai ir acrescentando, né, uma observação, uma estimação do modelo, e no final, né, vão ser feitas n iterações, né? Então esse objeto aqui, n_fcst, armazena quantos incrementos na amostra serão executados, 48 no total. É a diferença entre o total de observações e o número da linha inicial, né, da primeira interação. Aqui um objeto auxiliar que vai servir ali para a reotimização do lambda 1, aquele cálculo que a gente acabou de fazer, que é um pouco demorado. Então, é apenas para salvar em um vetor numérico dentro das 48 iterações, né, que serão executadas, em qual dessas iterações, né, que o lambda será reotimizado. Então, como eu comentei, a cada 2 anos. 2 anos corresponde, né, a 24 meses, em mais 2 anos, 48 meses. Então, nas 48 iterações totais, nesse caso aqui, né, com os dados que a gente tem, nessas interações será feita a reotimização do lambda 1. Aqui o objeto para salvar as saídas da iteração. Criamos aqui a barra de progresso, porque é um procedimento demorado. E aqui um for loop, né, para fazer o procedimento para a gente. Então, a janela inicial de dados, né, que a gente vai colocar no modelo para ser estimado é da primeira linha até initWint, que é 191, mais i menos 1. Então, a primeira
iteração, né, vai ser de 1 a 191 linhas da matriz. E assim sucessivamente, né, até o total, né, que é 239 observações. Aqui a gente recupera ali os argumentos da função. Então aqui colocamos um condicional para justamente reotimizar o lambda 1. Então, se a iteração for estiver, né, dentro do intervalo aqui de valores desse objeto auxiliar, que é 24 ou 48, vai ser feito aqui o procedimento de reotimização do lambda. Então, da mesma forma, o vetor de possíveis valores de lambda 1, o sapply, para aplicar esse vetor na função que a gente criou mais acima, o argumento prior com a especificação, que é feita aqui em cima, e as amostras descartadas, né, que é também um argumento dessa função. Então aqui a gente pega o novo valor de lambda, que vai ser a saída desse objeto aqui, e atualizamos a especificação da prior com a função updatePrior. Apontamos a especificação anterior, que está aqui, e atualizamos, no caso, lambda 1 com o que a gente encontrou aqui, certo? Então, a cada 2 anos é feito isso daqui, para poder reotimizar esse valor do hiperparâmetro lambda 1. Feito isso, a gente parte para a estimação do modelo, utilizando a mesma função, estimate mfbvar. Obtemos os pontos de previsão com o intervalo apontado no argumento IC. Selecionamos ali as colunas que a gente precisa, ordenamos os dados pela coluna de data, agrupamos pela coluna variable e filtramos as últimas H observações de cada um desses grupos. Isso daqui é um procedimento adicional, né, porque por padrão esse pacote aqui mfbvar, ele traz ali nos pontos de previsão não somente os pontos de previsão, mas também valores observados. Como a gente só quer os pontos de previsão, né, a gente especifica esse filtro aqui para obter as observações, né, do objeto table, que é a saída ali da função, somente referente ao período que a gente quer, né, que é os H pontos de previsão. Então, esse daqui é a iteração, né, recursiva para obter os pontos de previsão. E aí a gente vai, depois disso, comparar esses pontos de previsão com os dados observados, né, para obter a medida de acurácia, que é o RMSE. Então aqui a gente trata os dados observados, que é ali a matriz, né, numérica, transforma para table, coloca ali um vetor de datas, agrupa as séries mensais, né, para a frequência trimestral, nessa parte aqui, transformamos para o formato long. E aí a gente junta essas duas informações, né, os dados observados com aqui os pontos de previsão, que vai ser uma lista, né, de objetos, elementos, né, table. Então a gente junta essas duas informações aqui, utilizando left join, o objeto lista, né, com os pontos de previsão, agrupamos cada table dessa lista em um único table, fazemos tratamento e o segundo objeto que a gente junta, né, é aqui os dados observados. E aí depois disso a gente obtém as médias
trimestrais dos pontos de previsão, né? Porque novamente, né, como eu comentei, os pontos de previsão das séries mensais são gerados também em frequência mensal. Então a gente agrupa esses pontos de previsão para média do trimestre. E aí fazemos uns tratamentos adicionais para obter ali o horizonte de previsão, que vai ser de 1 até 4, né? Correspondente a trimestres dentro de um ano. E no final que a gente obtém o RMSE. Então, feito todo esse procedimento, a função vai retornar uma lista com o valor untibo, né, do correspondente ao RMSE calculado aqui. Um outro elemento que vai ser uma lista, né, com os pontos de previsão de cada iteração que foi feita. E um outro objeto que é um table com os dados observados. Certo? Então essa daqui é a nossa função, a estratégia recursiva para obter essas medidas de acurácia. Obviamente é um procedimento muito demorado, que já foi executado previamente, né? Eu não vou reexecutar aqui para não ter um retrabalho, né? E recomenda-se, obviamente, né, ao utilizar nessa função, executar ela, que seja feito, né, em um computador com mínimo de capacidade, né, de processamento, também de memória, e que também tenha a disponibilidade, né, de tempo de ficar ligado por várias horas. Então, fica essa ressalva. Então aqui a gente gera a função para o nosso environment. Está aqui a função. Aqui a gente gera aquele vetor das frequências das séries. Então está aqui. M para séries mensais, Q para séries trimestrais. E aí a gente utiliza aqui a função que a gente criou aqui em cima. Aponto ali o objeto lista de séries temporais, o vetor de caracteres correspondente às frequências e o número de legs utilizados, deixando os outros argumentos aqui, o padrão, né, já apontado aqui na função. E aí, executando isso daqui, ele vai começar a rodar os modelos, né, a cada interação, e vai retornar a lista que eu comentei. Então, como eu disse, eu já fiz isso e salvei aqui na pasta data a saída, né, dessa função aqui, que vai ficar, né, nesse objeto aqui, mfbivar leg10. Então está aqui na pasta data esse objeto, esse arquivo aqui, mfbivar leg10.rds. Então isso aqui já foi salvo. Agora, para não reexecutar novamente, né, eu vou importar de volta o que já foi salvo, para poder seguir aqui no código. Então vou salvar com o mesmo nome de objeto, mfbivar leg10 rds, e aí o caminho para o arquivo. Então está aqui o objeto, a lista com todos os dados, né, que a gente havia mencionado. Então esse daqui é a métrica de acurácia, né, o RMSE, por variável, horizonte de previsão trimestral, né, e o valor do RMSE. Então está aqui a table
Aqui é a lista com os pontos de previsão das 48 iterações geradas, né? E os dados observados. Podemos visualizar ali o RMSE num gráfico simples, nesse caso aqui para a variável de interesse, né, que é a Selic. Então aqui está o eixo Y, o RMSE calculado para a Selic, e no eixo X, o horizonte de previsão. Não podemos tirar nenhuma conclusão, precisamos, né, obviamente, comparar esse resultado aqui com os modelos concorrentes. É isso que a gente faz agora. Então, fechando aqui esse arquivo, partimos aqui para a próxima etapa, que é a estimação dos modelos benchmarks. Então, isso é feito aqui nesse arquivo, fitbenchmarks.r. Vamos abrir ele. Fit benchmarks. Aqui, primeiro especificamos a semente. E aqui, né, a gente vai, no código aqui, a gente vai seguir de maneira mais direta um procedimento parecido, né, como que a gente adotou no modelo baseline, para obter também essas métricas de acurácia. Então aqui a gente primeiro cria um objeto auxiliar chamado QFLOBS, que vai ter ali, dentre as séries trimestrais, né, qual que é a série com menor número de observações, né, e a última observação, né, a data da última observação correspondente, que é segundo trimestre de 2021. Então, isso é importante porque, como dá para observar aqui, por exemplo, no caso da Selic, a gente tem 80 observações trimestrais. Já para as variáveis das contas nacionais, a gente tem apenas 78. E aí, para a gente estimar, né, o modelo VAR bayesiano, né, de frequência trimestral, com o pacote que a gente vai estimar aqui, que é esse pacote aqui, BVAR, exige-se que não tenha valores NA no input de dados. Então, a gente cria esse objeto aqui auxiliar para filtrar ali entre todas as séries, né? Cortar aquelas linhas ali para ter todas as variáveis, né, com o mesmo número de observações, né, de modo a ter uma matriz retangular, vamos dizer assim. Aqui a gente faz o tratamento, aplica o filtro, transforma para um data frame. Então a gente vai ter aqui esse objeto QF_data. Primeira coluna, no modo que a gente colocou aqui no código, tem que ser a coluna de datas, e as demais as colunas dos valores das variáveis sem nenhum valor ausente. Aqui definimos a prior, colocamos aqui na abordagem os parâmetros muito simples, né, que são os valores padrão que o pacote oferece. Para quem tiver dúvidas, pode consultar a documentação do pacote. E aqui, da mesma forma que a gente fez no modelo baseline, a gente cria uma função para calcular a métrica do RMSE para esse modelo benchmark que a gente está estimando aqui, que é o VAR bayesiano de frequência trimestral. Então, similarmente, o primeiro argumento é a matriz de variáveis, primeira coluna, vetor de datas. Segundo argumento, a prior, que é o output dessa função aqui, que a gente criou anteriormente. Número de lags é número de repetições, amostras descartadas, horizonte de previsão, nesse caso aqui em trimestres, então igual a 4.
intervalo de confiança dos pontos de previsão, janela inicial, né, amostra inicial dos dados. E aqui também os 3 pontinhos que não está sendo usado, mas que pode servir, né, no futuro em uma atualização dessa função. Então aqui fazemos aqueles mesmos procedimentos de obter nessas linhas iniciais da função objetos auxiliares, da mesma forma que a gente fez na função anterior. Aqui a estratégia recursiva, né, de estimação e previsão, né, para obter os pontos de previsão. Então, a gente chama aqui essa função BVAR, aponta o objeto de dados, indicamos ali as linhas, né, as observações que serão utilizadas a cada iteração, exceto a primeira coluna, que é a coluna correspondente ao vetor de datas. Aqui os demais argumentos criados na função. Com a função predict, a gente obtém os pontos de previsão por horizonte H, indicado no argumento da função, com o intervalo de confiança IC, também indicado aqui nos argumentos da função. Transformamos a saída aqui para um objeto Tibble, selecionamos as colunas que a gente precisa e criamos ali um vetor de datas, porque infelizmente aqui esse pacote BVAR ele gera os pontos de previsão, mas não indica ali referente a qual trimestre, né, é cada ponto de previsão. Na verdade ele cria ali uma coluna chamada time, que é uma sequência, né, numérica de 1 até aí vai depender, né, do horizonte de previsão, mas a gente perde informação do vetor de datas, né, indicada no início da estimação. Então por isso que a gente cria aqui no final essa informação. Então obtido aqui os pontos de previsão, que também vai ser uma lista. A gente faz aquele tratamento similar à função anterior dos dados observados trimestrais e agregamos as duas bases de dados, né, para obter aqui a métrica, né, na verdade de acurácia, que é o RMSE. E da mesma forma, né, similar, a gente retorna as 3 informações, o RMSE, a lista de pontos de previsão e os dados observados. Mas aqui é a nossa função para o VAR bayesiano de frequência trimestral. Então aqui a gente executa, né, esse procedimento com a estratégia recursiva, colocando ali também 10 legs. Novamente, né, um procedimento demorado, não tanto quanto o VAR bayesiano de frequência mista, mas ainda assim, né, pode demorar aí cerca de 1 hora mais ou menos. Então vou novamente aqui somente importar, que a gente já fez anteriormente, que está salvo nesse arquivo aqui dentro da pasta data. Então vamos salvar nesse objeto QF BVAR _leg 10, importar o arquivo salvo. Que deu um erro, está com 2 aspas duplas. Aí. Então a gente vai ter aqui essa lista com as saídas da função RMSE por variável horizonte de previsão e o valor, né? A lista de iterações, né, dos pontos de previsão por iteração e os valores observados. Novamente podemos visualizar o resultado. Aqui dá para perceber já que no primeiro trimestre a gente já
conseguir uma acurácia melhor, né? Abaixo do que a gente tinha anteriormente, 0.075, e aqui nesse modelo de frequência trimestral 0.05. Mas mais adiante a gente vai comparar em um único gráfico. Então, criado aqui o primeiro modelo de benchmark, vamos para o segundo, né, que não é um modelo, mas os dados, né, de expectativas que a gente pega lá do Focus. Então aqui a gente colocou um tratamento que é um pouco complicado, né, de ser feito. Esses dados do Focus são um pouco trabalhosos para a gente conseguir, né, um objeto, né, da maneira como a gente precisa para poder comparar, né, e obter a medida de acurácia, que é o RMSE. Mas aqui está todo o detalhamento que tem que ser feito. Então, o objetivo geral aqui é a gente pegar a expectativa para a taxa Selic reportada lá no Focus no trimestre T para T mais I, né? Onde o I ele se refere aos trimestres, né? Os horizontes de previsão, no caso, trimestre, né? De 1 até 4. Então, resumindo, né? A gente quer a expectativa em T para ter trimestres à frente, né, dentro de um ano. Então, a gente filtra ali as estatísticas de 30 dias, seleciona as variáveis que a gente precisa, criamos ali colunas auxiliares para justamente ter essa informação de qual que é o horizonte de previsão de cada observação. Vou executar aqui até essa etapa para ficar mais fácil de entender. Então, nesse objeto aqui, Focus Selic, a gente vai ter a data do Focus de 2001, né, mês de novembro, até o último Focus disponível lá no sistema de expectativas, né, horizonte de previsão e o valor, né, da expectativa. E aqui as colunas adicionais, que é o horizonte de previsão no formato ano, mês e dia, a diferença em meses do horizonte de previsão para a data do Focus. Então, dá para observar aqui que tem previsão feita para o mês atual, que é 0, para o mês, um mês à frente, e até 12 meses à frente, né? Então, 3 meses à frente corresponde a um trimestre, 6, 2 trimestres, 9 meses à frente, 3 trimestres, e 12 meses à frente, né, 4 trimestres. Se vocês também repararem, procurarem nesses dados, vocês vão ver que tem horizonte de previsão até 24 meses, né? E inclusive, né, e aí reenfatizando o que eu já comentei anteriormente, a problemática desses dados do Focus, né? Não são dados fáceis de trabalhar e também não são dados tão acurados, porque tem horizonte de previsão negativo. Então, tem ali observações, expectativas, né, para a taxa Selic, reportadas em uma data X, referente a uma data, a um horizonte de previsão, né, passado. Então, isso é um problema, uma sujeira, né, nesses dados que a gente pega lá do Banco Central, que aqui a gente tem que ter o cuidado de remover aqui do nosso tratamento, né, que a gente está fazendo. Então a gente faz esse tratamento, depois transformamos ali as variáveis, os dados, né, para obter ali a expectativa diária
agregada, basicamente tirando a média por horizonte de previsão. Transformamos para o formato white. Então, deixa eu executar isso daqui. Aqui está o resultado até então. Então tem o horizonte de previsão. E aqui quantos trimestres à frente, né? Que é a expectativa. Então começa lá no mês de novembro, né, 2001, vai até 2022, mês de dezembro. E dá para observar aqui, ó, que tem horizontes de previsão, como eu já comentei também, que não tem expectativas. Então, inclusive tem casos aqui que para determinados horizontes de previsão, né, que não existe nenhuma expectativa reportada lá no Focus. Acredito que seja um problema de sujeira dos dados e também algumas regras ali que tem no sistema Focus. Mas isso daqui, de toda forma, é um problema, né, para a gente, porque a gente precisa, para todos os horizontes de previsão, né, valores de expectativas, para a gente poder fazer o cálculo, né, da expectativa com o que foi observado, para obter, né, o RMSE. Então, se a gente não tiver um dado, a gente não consegue fazer o cálculo. Então, o que eu fiz aqui para contornar esse problema foi basicamente aqui mais abaixo preencher esses valores NA com a última observação, né, que foi reportada, né, referente à expectativa anterior. Então isso é feito aqui embaixo. Depois disso, para tornar, né, a comparação, vamos dizer assim, comparável, como a gente aplicou o log e a diferença na taxa Selic no nosso modelo, nesses dados expectativas, a gente também vai ter que aplicar o log, que está aqui, e a diferença. Se a gente não aplicar nessa transformação, obviamente, o RMSE que a gente calcular aqui, ele vai ser muito maior em relação, né, ao nosso modelo baseline. Então, tornaria a comparação bastante injusta. Então aqui a gente faz essa transformação e por fim a gente filtra as expectativas para 3, 6, 9 e 12 meses, né, que corresponde trimestres de 1 a 4. E por fim também aqui, né, a gente agrega as expectativas, né, tirando a média trimestral. Então no final, depois de todo esse tratamento, a gente vai ter aqui nesse objeto Focus Selic a data, né, da expectativa, né, referente a cada horizonte de previsão e o valor, né, da expectativa. Agora a gente pode calcular o RMSE. Então aqui a gente junta as expectativas com os dados da Selic, que está aqui, e calcula o RMSE. Resultado vai ser esse objeto aqui. Então, agora a gente já tem tudo que a gente precisa, né, para poder fazer uma comparação entre dois modelos e também com o Focus, e poder concluir, né, qual que vai ser o modelo escolhido, né, para a gente utilizar aqui em previsões fora da amostra. Então aqui a gente gera um ggplot para visualizar
a capacidade preditiva, tomando como base o RMSE por cada modelo. Então está aqui o gráfico. A linha vermelha aqui é o Focus, que teve o RMSE mais alto. A linha azul aqui é o modelo BIVAR de frequência trimestral. E a linha verde é o modelo BIVAR de frequência mista, né, que são as séries mensais e trimestrais. Então aqui dá para observar no primeiro horizonte de previsão, né, que é o eixo X, o melhor modelo aqui é o modelo BIVAR trimestral, né, até o segundo trimestre, né, continua sendo também o melhor modelo. Já a partir daí, né, o modelo de frequência mista, ele ganha, né, de todos. Então, nesse caso aqui, pode ser, né, uma inconclusão, mas também vai depender, né, do objetivo de previsão, se é mais de curtíssimo prazo, né, dentro de 6 meses, ou 1 ano, ou até mais, né, vai depender do objetivo. Nesse caso aqui, a gente decidiu por utilizar o modelo de frequência mista, já que a gente quer obter previsões para até 1 ano, né, 1 ano à frente, fora da amostra. E vale ressaltar, né, que ambos os modelos, né, eles desempenham, né, performam bem melhor em relação ao Focus. Então a escolha de um ou de outro já tem vantagem, né, em relação às expectativas do Focus. Então, feita essa escolha do modelo final, podemos avançar e ir para a última etapa, que é a previsão, né, fora da amostra. Então, esse procedimento, né, vai estar nesse último arquivo, fcst_os.r. Então, vamos abrir. E aqui vai estar esquematizado, né, em seções também, o procedimento para estimar o modelo. Aqui segue, né, o que a gente já viu ali no arquivo fit mfbivar, as funções, né, que a gente utilizou do pacote mfbivar. Então aqui a definição da semente, a prior utilizada, a especificação da prior, né? Aqui a estimação do modelo com os dados completos, né? Aqui a gente passou os dados completos. O modelo é um procedimento, né, um pouco demorado, mas bem menos, né, do que a estratégia recursiva que a gente utilizou anteriormente. E aqui, depois de sair aqui terminar de estimar o modelo, né, a gente faz os tratamentos de dados, né, para construir, né, a visualização dos resultados. Então, obtemos os pontos de previsão sem intervalos de confiança. Por quê? Porque isso aqui vai ser interessante e necessário, né, na verdade, para a gente reconstruir, né, a nossa série original. Então, aqui na estimação do modelo, a gente passou ali os dados, no caso a Selic, com transformação, né, realizada nela. Então, tem ali o log, tem a diferença. Para a gente reverter essa transformação, a gente precisa gerar os pontos de previsão sem intervalo de confiança, no caso retornando todas as informações, né, de todas as iterações que serão feitas aqui na estimação do modelo. E aí com isso a gente consegue tanto reverter o valor da Selic, né, observada e os pontos de previsão, quanto também dos intervalos de confiança que a gente pode calcular
manualmente. Então, isso daqui é feito nessa linha aqui 36. Aqui a gente define os intervalos de probabilidade dos pontos de previsão, né, gerados. Então, a gente vai pegar ali, nessa saída aqui, a mediana das previsões e os quantis 0,1, que é isso daqui, e 0,9, né, que é esse terceiro elemento aqui desse vetor. Depois transformamos ali os dados da Selic, né, que está com a transformação, logaritma e também a primeira diferença, para o formato Tibble. Salvamos nesse objeto Selic TBL. E aí a gente faz a reversão, né, dessa transformação. A gente junta os pontos de previsão com os dados observados, faz essa reversão da transformação e calcula ali, como eu falei, né, a previsão mediana e os intervalos de probabilidade da previsão. Então aqui pegamos ali os pontos de previsão, filtramos somente a variável de interesse, agrupamos por interação, e aí a gente faz a união desses pontos de previsão com os dados observados, já que essa saída aqui não traz, né, os dados observados totais. Ele até traz alguns dados observados, mas não o total que a gente precisa. Então a gente agrega essas duas informações, revertemos a transformação que a gente aplicou lá no início, e por fim a gente calcula ali a previsão mediana, né, apontando ali aquele objeto auxiliar que a gente criou, e a previsão, os intervalos de probabilidade mínimo e máximo, né, de 80%. E a gente vai ter um objeto Tibble chamado FunChart_TBL. E aí por fim a gente gera aqui a FunChart, né, utilizando aqui o ggplot2. E aí o resultado final vai ser o que está aqui nos slides. Tá aqui o gráfico da FunChart, né? Aqui tá um pouco grande demais, né, para visualizar, mas o resultado é esse daqui. A linha preta escuro, né, os dados observados, e aqui os pontos de previsão, né, a linha azul, né, escuro, os pontos de previsão de 12 meses e o intervalo de probabilidade. Então aqui, em princípio, né, o modelo está prevendo, né, que a Selic vai finalizar aqui o ano de 2020 perto de 8%, e vai se manter, né, nessa faixa por um bom tempo, e aí lá no final vai começar a diminuir um pouco. Vale uma ressalva, né, de que esse modelo aqui ele não leva em conta, né, o viés de política monetária, e principalmente ali informações divulgadas nas reuniões do Copom, né, que geralmente apresentam ali para a próxima reunião, né, a cada 45 dias, qual que é, no comunicado, né, do Copom, qual que é a possível, né, futura decisão da taxa Selic para a próxima reunião. Então,
o modelo ele não tem essa informação, né, contida nele. Atualmente, né, aqui no final de 2021, a gente tem um viés de alta da taxa Selic, né, a gente está num ciclo de aperto monetário, então provavelmente a Selic termine, né, acima de 8 aqui em 2021. Então isso seria um ponto de melhoria aqui no modelo, incorporar, né, essa informação que a gente tem nos comunicados do Copom aqui dentro do modelo. Acho que melhoraria ainda mais, né, o modelo, apesar de ele já performar melhor em relação ao Focus, certo? Aqui no iStudio ainda está rodando o modelo, mas para não estender mais, né, aqui a aula, o resultado geral, né, de todo esse código é justamente ali esse gráfico aqui, e também dá para observar ali no Table com os valores, né, dos pontos de previsão propriamente ditos, certo? E aqui no final também as referências, né, utilizadas, como eu comentei no início. Então, espero que tenha ficado tudo claro. É uma nova classe de modelos, né, utilizada aqui para essa variável. Aproveito a oportunidade também para convidar quem teve dificuldades ou quer entender mais sobre modelos com estimação, né, utilizando inferência bayesiana. Aqui na análise macro está sendo lançado um curso de estatística bayesiana. Basta entrar aqui no site da análise macro. Está com inscrições abertas, né? Para quem quiser conhecer, né? Ou para quem teve dificuldade, pode ser interessante. E por fim, fico à disposição para dúvidas. Agradeço a atenção e até a próxima.